Bora falar de três ações que não subiram olhando o último ano e todas as três devem pagar dividendos acima de 9% para 2026. E a gente vai falar no final se elas são oportunidade ou problema. Então bora pro vídeo. A primeira ação que eu gostaria de citar é a Marco Polo, que olhando para o último ano, ela subiu apenas 7%, então eu quis deixar ela aqui porque eu acredito que ainda possivelmente seria uma boa oportunidade. E para quem não conhece, a Marco Polo é uma empresa de fabricação de ônibus e é líder no mercado brasileiro. Foi fundada em 1949 e encontra-se na Bolsa de Valores desde 1978. E olhando para o terceiro TRI de 2025, cresceu em 8% a receita líquida, cresceu em 51% nas operações internacionais, 43% na receita líquida de exportações, apresenta um ROIC extremamente elevado de 25%, e eu quero falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, uma margem de 13% e um lucro líquido de 329 milhões. Porém, algo que tem travado muito valor na ação da Marco Polo é a produção, principalmente quando a gente olha para o Brasil na parte doméstica, que olhando tri por tri caiu em cerca de 8,2%. Então, apesar das exportações e das unidades externas terem aumentado no período e compensado essa produção interna, os investidores ainda estão muito desconfiados com a Marco Polo. E para quem não acompanhou, essa semana a Marco Polo perdeu quase 6% de valor de mercado. Isso foi causado principalmente por causa que o governo federal revogou uma licitação do programa Caminho da Escola. E para quem não conhece, esse é um programa federal que normalmente a Marco Polo consegue ganhar grande parte dessa licitação. E esse programa federal auxilia alunos que moram em distâncias mais longes a poderem pegar ônibus e chegar até a escola. Então, nessa primeira parte, previa a compra de cerca de 7,5 mil ônibus escolares, e esse edital foi cancelado com o objetivo de adequar a uma nova lei de isenção tributária, que exige novos estudos técnicos. Então, é possível que para os próximos meses, após essa readequação, esse edital possa sair novamente e a Marco Polo ainda poderia participar. E o Itaú BBA destaca que esse novo ciclo Caminho da Escola responde por cerca de 10% do volume total da Marco Polo para 2026. Então, esse atraso pode ter um impacto direto na produção. Consequentemente, o mercado bateu na cotação, mas mesmo assim o Itaú BBA aponta que um possível amortecedor é que o contrato da Volkswagen encontra-se vencido, uma parceria com a Marco Polo, e deve fornecer até 3 mil micro-ônibus ao Ministério da Saúde em 2026. Então isso poderia amenizar o impacto do programa Caminho na Escola na produção da Marco Polo. E apesar de muitos investidores considerarem a Marco Polo cíclica, e eu não tiro a razão desses investidores, porém percebam que quando a gente olha a receita da Marco Polo, ela consegue crescer durante diversos anos, assim como ocorreu entre os anos 2000 e 2012, e após isso a receita diminuiu, principalmente porque o Brasil passou por uma crise política, e se você comparar 2012 com 2018, você vai ver que a receita cresceu nesse período, que foi quando o Brasil conseguiu sair da crise política, e também na pandemia, em que diversas empresas diminuíram suas receitas. Porém, quando a gente olha numa ótica de longo prazo, percebam que as receitas da Marco Polo têm crescido de uma forma muito interessante, e o seu lucro líquido também. E quando a gente olha os últimos 10 anos, a Marco Polo subiu na cotação cerca de 570%, e isso veio muito por causa que a Marco Polo conseguiu ter um maior retorno sobre o capital investido, porque percebam que em meados de 2015, quando a gente pega a DRE, o ROIC ficaria em torno de 6,3%, enquanto o ROI ficava em 5,4%, e quando a gente olha hoje, a Marco Polo consegue fazer um trabalho fantástico com um ROIC nos 9 meses de 2025 de 25% e um ROI de 31%, consequentemente melhorando a margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida hoje encontra-se em 13,8%, ou seja, a cada R$ 100 de faturamento, 13,8 vão direto para o bolso da Marco Polo.
E quando a gente olha o indicador de EV sobre EBITDA, hoje estaria em 6,1, o que seria o ponto mais barato desde os últimos 10 anos da Marco Polo, quando a gente faz o comparativo. Então percebam que o EBITDA cresceu de uma forma muito acelerada e apesar das cotações também terem crescido, não acompanharam tanto o crescimento do EBITDA. Consequentemente, o valor de firma sobre EBITDA ficou levemente estagnado e retraindo, o que poderia indicar que hoje a Marco Polo ainda seria uma boa oportunidade. Segunda empresa que eu quero falar, PetroRecôncavo, que olhando o último ano caiu em cerca de 20% na ótica ajustada, e quando a gente pega uma ótica um pouco maior, desde meados de 2022, a ação já caiu cerca de 57% na cotação. E um ponto interessante é que a PetroRecôncavo tem sofrido mais versus as outras petroleiras da Bolsa de Valores, porque percebam que em azul claro encontra-se o preço do barril de petróleo, e à medida que o preço do barril de petróleo caía, todas as petroleiras caíam. À medida que o preço do barril de petróleo se recuperou nos últimos meses, a Petrobras se recuperou, a PetroRio nem se fala, se recuperou de uma forma muito acelerada, principalmente por causa de alguns campos que devem destravar valor, mas tem um vídeo aqui no canal falando apenas da PetroRio, e quando a gente compara o barril de petróleo, que subiu mais de 10%, a cotação da PetroRecôncavo nem saiu do lugar nesse período. E essa desconfiança do investidor vem muito por causa da produção da PetroRecôncavo, que encontra-se estagnada quando a gente olha os últimos 2 anos, porque percebam que a produção de 2022 para 2023 aumentou de uma forma bem acelerada, porém de 2023 até 2025 ela encontra-se praticamente no mesmo patamar. E os próprios diretores da PetroRecôncavo, ao final de 2024, havia uma expectativa que a produção ao final de 2025 ficasse na casa dos 29,2 mil barris de petróleo por dia, ou seja, um acréscimo de cerca de 10% na produção, porém isso não se concretizou, a produção aumentou em apenas 1%. Então os investidores estão muito desconfiados se a PetroRecôncavo vai conseguir aumentar sua produção para os próximos anos. Porém, particularmente, eu gosto muito da PetroRecôncavo. É uma tese mais complexa, mas a gente vê que é uma empresa bem conservadora e os diretores têm feito um bom trabalho, porque percebam que a receita líquida, olhando de 2023 para 2024, cresceu e para 2025 deve ficar bem próximo da receita líquida de 2024, visto que no acumulado dos 9 meses já encontra-se em 2,4 bilhões. O EBITDA encontra-se em 1,1 bi e percebam que a margem EBITDA da PetroRecôncavo é muito interessante, na casa de 46% a 50%. E outro detalhe que tem chamado a atenção dos investidores é o custo de extração, que subiu olhando de 2024 para 2025 de 13,6 dólares por barril para 14,4 dólares o barril. Porém, no último gráfico fica até mais interessante, em que eles colocam que dentro de uma receita líquida por barril, a PetroRecôncavo consegue obter 58,3 dólares por barril, e desses 58,3 dólares, cerca de 3,8 dólares vão para custos, 5,8 para midstream, ou seja, a saída da extração de petróleo até a entrega para o cliente, 4 dólares por royalties, e o custo de extração hoje encontra-se em 15,5 dólares. Então, se o preço do barril de petróleo caísse até 29 dólares, seria o preço de equilíbrio da PetroRecôncavo. Enquanto não cair desse tanto, a margem ainda encontra-se muito positiva. A margem hoje é de 29 dólares por barril. E esse custo de 5,8 dólares de midstream ainda deve diminuir, visto que a PetroRecôncavo fez a aquisição de 50% de Guamaré, que deve diminuir ainda no curto prazo o custo de midstream, consequentemente aumentando as suas margens. Outro ponto que eu acho muito interessante é que, conforme falei, a empresa é muito conservadora e hoje a alavancagem é de apenas uma vez a dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, em um ano de geração de caixa operacional, a PetroRecôncavo já conseguiria quitar sua dívida e o custo da dívida também encontra-se bem tranquilo, de cerca de 6,5% ao ano.
enquanto a Selic hoje encontra-se na casa dos 15%. Outro detalhe interessante é que para 2026 e para 2027 a PetroRecôncavo não tem pagamento de dívidas, então isso poderia acelerar o pagamento de dividendo aos seus acionistas. E para finalizar, BB Seguridade, e aí você pode me perguntar, Calixto, mas a BB Seguridade subiu 17% olhando os últimos 4 a 5 meses. Mas é o que eu sempre falo, não olhe apenas uma foto, olhe um filme inteiro, porque quando a gente olha no último ano, a BB Seguridade encontra-se praticamente estagnada, mesmo na cotação ajustada, ou seja, já contando os 11 a 12% de proventos que foram pagos em 2025. Porém, essa é outra ação que eu ainda acho que encontra-se em bons preços, porque apesar dessa alta recente na cotação, o indicador de preço sobre lucro encontra-se na casa de 8,2, e para quem pegou nesse período em meados da pandemia e quase chegou a isso em meados da crise política em 2016, conseguiu ter um bom retorno sobre o seu capital, sendo um bom momento de compra. Porém, muita cautela, porque para 2026 e 2027, apesar dos dividendos continuarem atrativos, os lucros da BB Seguridade devem ficar um pouco mais estagnados e os próprios executivos da BB Seguridade é que estão falando sobre isso. Então, abre aspas, é difícil manter o lucro ou crescimento em 2026 e as melhores estimativas indicam um resultado forte para 2025, mas para 2026 com menor resultado financeiro, que tem impacto imediato e sinistralidade mais alta, será difícil compensar com o crescimento de vendas. Então, o que o diretor está querendo dizer aqui é que a BB Seguridade ganha dinheiro de duas formas. Ela ganha dinheiro com a própria operação da empresa, ou seja, com a venda de seguros e outros produtos, e ela também ganha dinheiro aplicando capital na renda fixa. Então, à medida que a Selic baixa, esse dinheiro ganho da renda fixa também tende a diminuir. Porém, o próprio executivo que destacou que a cada 1% da queda da Selic, isso seria 100 milhões de queda no lucro da BB Seguridade. Porém, a expectativa é que a BB Seguridade termine 2025 com 9 bilhões de lucro, ou seja, mesmo se a Selic cair uns 3% para 2026, isso seria um impacto de apenas 300 milhões. Ou seja, a queda no lucro seria de apenas uns 3%. O lucro ficaria na casa de 8,7 bi. E normalmente, quando a taxa Selic baixa, o resultado operacional da BB Seguridade acaba aumentando e compensando. Mas a gente tem que ter muita cautela em cima disso para fazer as nossas previsões. E outro detalhe que o mercado ainda está esperando é que o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil termina em meados de 2033 e ainda há uma expectativa de renovação. E esse é um dos grandes motivos da BB Seguridade estar cotada hoje por um PL de 8 e a Caixa Seguridade por um PL de 11 a 12. E se esse contrato se realizar, eu acredito que o indicador de PL da BB Seguridade deve ficar na casa de 10, e não porque o lucro aumentou, mas sim por causa da cotação. E eu também acredito que esse contrato deva se renovar, porque percebo que hoje 43% dos dividendos das subsidiárias do Banco do Brasil vem da BB Seguridade. Então eu acredito que o Banco do Brasil deva renovar os seus contratos, porque não faz sentido nenhum ela perder esse tipo de receita, principalmente porque hoje o Banco do Brasil é dono de uns 68% da BB Seguridade. Então seria um tiro no próprio pé se o Banco do Brasil desfizesse esse contrato. E no quadro abaixo, eu quis mostrar as expectativas dos resultados da BB Seguridade entre 2025 e 2033, para que a gente possa fazer uma simulação tanto dos lucros quanto dos dividendos pagos. Então percebam que para 2025 há uma expectativa de 9 bilhões no lucro e para 2026 coloquei uma queda de 10% nos lucros, ou seja, para 2026 os lucros ficariam na casa de 8,1 bilhões e eu coloquei um crescimento nos lucros da BB Seguridade de apenas 6%, porém normalmente a BB Seguridade tem um crescimento bem mais elevado de cerca de 10 a 15%, porém eu fui bem conservador nessas estimativas. E os lucros, olhando entre 2025 e 2033, cresceriam nessa taxa em torno de 73,9%, e o dividendo pago pela BB Seguridade gira em torno de 90%, e sem o reinvestimento você receberia 107% de proventos.
e com o dividendo reinvestido, você receberia 177% de dividendos, ou seja, você quase reaveria o seu capital em 2 vezes apenas com o reinvestimento na própria BB Seguridade. Então, para o pequeno investidor que encontra-se um pouco mais receoso, eu acredito que a BB Seguridade ainda possa pagar ótimos proventos olhando para os próximos anos, mesmo se acontecer essa catástrofe do contrato acabar. E, na minha opinião, ainda poderia ser uma boa oportunidade. E se você quiser ter acesso a todos esses cálculos, preço teto da minha empresa, margem de segurança, rentabilidade embutida no preço das ações, vira membro aqui no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se arrepender também não tem problema, a gente vai continuar amigo e você pode cancelar sem problema nenhum. Mas para quem vira membro, tem essa planilha com mais de 65 empresas e outras 3 planilhas de estudo e controle financeiro, resumo semanal para quem não teve tempo de olhar vídeo por vídeo, alguns e-books que eu tenho feito de diversas empresas e meus aportes. E para quem não é membro, mesmo após essa alta da bolsa, tenho feito aportes praticamente de forma semanal. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido em alguma dessas 3 empresas? Das 3 empresas citadas, eu tenho BB Seguridade e a Marco Polo. E você, comenta aqui embaixo porque isso me ajuda muito. Comenta também alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você queira me perguntar, porque isso acaba me dando novas ideias. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.